Oi, voltamos. Vamos continuar aqui com essa tabelinha. Então, aqui a gente fala sobre algumas tarefas que a gente faz no dia a dia, quanto que a gente gasta de água, tá? Um valor aproximado, tá? Então, para escovar os dentes com a torneira aberta por 5 minutos, a gente gasta 13 litros de água. Tomar banho de chuveiro elétrico durante 10 minutos, 60 litros de água. E lavar a louça com a torneira aberta durante 5 minutos, 40 litros de água, tá? Então, apesar de haver muita água no nosso planeta, apenas uma pequena parte dela é própria para o consumo. Por isso é tão necessário adotar medidas para economizar água. Quantos litros de água são gastos aproximadamente por uma pessoa que escova o dente com a torneira aberta por 5 minutos? Se essa pessoa for escovar os dentes 3 vezes por dia, ela vai gastar quanto de água? Se ela escovar 5 vezes por dia, ela vai gastar quanto de água? Presta atenção que a palavrinha já conta para vocês que conta que tem que fazer, tá? É uma repetição. Eu vou escovar os dentes uma vez, vou escovar os dentes de outra, né? Terceira vez. E 5 vezes, tá? Aí vocês têm que olhar aqui na tabela, tá bom? Quantos litros de água uma pessoa gasta por semana? Se escovar os dentes 5 vezes por dia, deixando a torneira aberta por 5 minutos. Aí vocês vão ter que pensar um pouquinho mais, tá? Porque, ó, 5 vezes por dia deixando a torneira aberta, escovando os dentes, tá? Isso vocês já sabem quanto que é. Mas eu quero saber por semana, quanto que ela vai gastar na semana. Pense quantos dias tem lá a semana, tá? Ao tomar banho de 10 minutos, quantos litros de água por dia vai gastar uma família de 4 pessoas e 5 pessoas, tá? Considerando que cada um toma um banho só, tá bom? Cerca de quantos litros de água serão gastos se alguém lavar a louça por 15 minutos com a torneira aberta? E daí a gente está falando de água, né? E daí a gente entra na medida de capacidade, né? Então a gente conversou já sobre medida de massa, que é o quilo, é o peso, né? O quilo e o grama. Capacidade é líquido. Tudo que é líquido a gente mede, a gente usa a medida de capacidade. E essa medida é o litro e o mililitro, tá? Então, olha aqui, ó. Também o litro é uma unidade de medida padronizada. Então, 1 litro aqui e 1 litro na Rússia é igual, tá? No mundo inteiro, essa medida é igual, tá? Utilizada para medir a capacidade de um recipiente. Na verdade, é assim, a gente não mede a água em si, a gente mede a capacidade do recipiente. Quanto que cabe naquele recipiente, por isso que é capacidade, tá? O mililitro é a medida menor do que o litro. Então, lembra que lá na medida de massa tinha o quilo e o grama, né? O grama era menor, né? Igual no dinheiro é o centavo, né? Menor que o real. Aqui é o mililitro, tá bom? Quando um líquido tem menos do que 1 litro, usamos o mililitro, tá? E isso vocês já viram um monte, só que talvez nunca tenham prestado muita atenção. Então, olha aqui, eu tenho 2 garrafas, ó. Uma de 500 ml, a gente fala ml, né? De mililitro, tá? Para ficar mais fácil. E outra garrafa de 500 ml. 500 ml mais 500 ml dão 1000 ml, ou 1 litro. Então, igual lá na medida de massa, 1 quilo é 1000 gramas. Aqui, 1 litro é 1000 ml, tá bom? Então, olha aqui, ó. 250 mais 250 mais 250 mais 250. Lembra do pãozinho cortado lá em 4, ó? Também dá 1 litro, certo? No supermercado, podemos encontrar recipientes de água de tamanhos e formas diferentes, tá? Então, aqui, ó, o garrafão tem capacidade para quantos litros esse garrafão? 2 garrafões dão quantos litros? 3 garrafas dessa aqui, ó,
corresponde a quantos litros? 7 litros equivale a quantas garrafas? Garrafa, ó. Tá? E um garrafão equivale a quantas garrafas? Quantas garrafas cabem aqui dentro desse garrafão? Tá bom? E aqui vocês vão continuar falando sobre a água, tá? Aqui, ó, tem um experimento lá, experimento na prática, tá? Vocês não precisam fazer o experimento, eu só respondo as perguntas, porque dá para responder sem fazer o experimento, dá para calcular as coisas ali bem tranquilo, sem precisar fazer exatamente o experimento, tá bom? E aqui uma coisa importante, vai ter uma tabela lá, que é igual àquela tabelinha ali de cima, do consumo de água. Por que os dados são diferentes? Porque a nossa tabela ali, eu peguei os dados da Sanepar, que é a empresa que distribui água aqui no estado do Paraná, tá? Do livro, eles usam os dados da Sabesp, da Sabesp não, de Goiás, né? É do estado de Goiás. Então, é outra empresa. E lá o consumo também é diferente, porque o clima é diferente, tá? Lá é muito mais calor do que aqui, né? Então, as medidas são diferentes mesmo, tá bom? Agora, olha aqui. Essa é a lista de ingredientes de uma receita que Júlia recebeu de sua mãe, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o grama e a gente tem o ml, tá bom? Ó, o ml. Júlia marcou um encontro com 4 amigas em sua casa para comemorar seu emprego novo. Ela fez um bolo de caneca para cada amiga, então são 4 amigas, tá? Esse aqui é para um bolo só, essa receita, tá? Calcule quanto ela irá usar de cada ingrediente. Pensa lá. Então são 4 bolos, né? São 4 receitas. Então, pensem lá, quantos ovos ela vai precisar no total, tá? Para fazer um bolo, ela precisa de 1. Para fazer 4, ela precisa de quanto? Tá? Para fazer um bolo, ela precisa de 12 gramas de achocolatado em pó. Para fazer 4, ela vai precisar de quanto? Tá? E assim, todos os ingredientes, tá? Aqui, gente, eu pulei a farinha de trigo, tá? Vocês podem colocar a farinha de trigo aqui. Tá? Sem problema nenhum, tá? Escreve aqui a quantidade de gramas de farinha de trigo, certo? E esse espacinho aqui para vocês fazerem os cálculos, tá? Mais 2 amigas chegaram sem avisar. Essas amigas. Calcule a quantidade de ingredientes para a Júlia fazer 6 bolos de caneca, porque são 2 a mais, eram 4, né? Chegaram mais 2, então agora são 6 amigas. A mesma coisa que vocês fizeram antes, só que agora é 6, tá bom? Aqui os cálculos também. Veja um bolo que Carolina fez para sua irmã. Quando cortamos o bolo ao meio, percebemos que as 2 partes coincidem. Dizemos então que ele é simétrico. Lembra lá da simetria? Lá no bloco 2, né? Eu expliquei a simetria para vocês. Então é quando a gente corta alguma coisa ao meio e os 2 lados são iguais, tá? Então, esse corte se chama eixo da simetria, tá bom? Então, ó, se eu cortasse o meu rosto aqui, ó, ele seria simétrico. O nosso corpo, ele é simétrico, tá? Porque eu tenho um braço de cada lado, eu tenho uma perna de cada lado, tá? Aqui o meu rosto, ó, um olho de cada lado. O meu nariz, se eu cortar ele aqui, eu tenho um nariz só. Mas uma metade é exatamente igual à outra. A boca, a mesma coisa, o queixo também, tá? Então, quando uma coisa é cortada ao meio e as 2 partes são iguais, elas coincidem, a gente chama de simétrico, tá bom? E aqui, então, essas figuras também são simétricas, pois o eixo da simetria é como se fosse um espelho, tá? Então, olha aqui, ó. Tanto que, ó, essa orelhinha aqui tá pra cá, ó, é como se fosse um espelho mesmo, né? Quando a gente tá de frente pro espelho, a nossa mão direita fica para o mesmo lado, a gente enxerga ela para o mesmo lado, não para o lado contrário, tá? Então, por isso é aqui como se fosse um espelho, tá bom? Agora, a sua vez, faça o desenho do outro lado do eixo da simetria, de forma que ele fique espelhado. Então, ó,
Presta atenção, a folhinha tá para cá. Desse lado aqui vai ficar para onde a folhinha? Tá? Aqui, ó, é simétrico essa vela aqui. Não é simétrico, porque uma ponta é mais comprida que a outra, ó. Para que lado aqui que vai a ponta mais comprida? Tá bom? Pensem lá. E aqui faça mais 2 desenhos e do outro lado do eixo da simetria faça os espelhados. Então, vocês vão fazer um desenho aqui e a parte espelhada aqui. Outro desenho aqui e a parte espelhada aqui. Certo, pessoal? E é isso, tá? É mais tranquilo um pouco esse bloco. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem lá no WhatsApp. Beleza? Então, um beijinho para vocês e até a próxima.